E aí, gente, mais um Giro 180 Graus Experience começando, né? Às vezes eu vou confundir roda de conversa, mas é um Giro 180 Graus. Mas é. E no estudo dessa semana, nós estamos falando sobre estudo da palavra, né? De que forma nós podemos entender um pouco mais a Bíblia, porque é um estudo muito pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, porque traz muitas coisas. Bom, quando eu estava falando sobre o estudo da palavra, né? E é um tema, assim, não só para nós que nós vivemos nesse tempo pertinente, mas é porque nós temos uma carta de amor que Deus deixou para nós, um manual de instrução, né? Ele inspirou homens, pessoas, é, e nós temos esse, entre aspas, né, manual de instruções nas nossas mãos, né? Aqui hoje, né? E como nós devemos usar isso, né? A nosso favor, como nós devemos usar de fato a palavra de Deus, né? Porque é engraçado isso, é curioso, porque existe toda uma hermenêutica por trás da Bíblia, né? A hermenêutica é como você vai interpretar, é a arte de você interpretar a Bíblia, né? É a hermenêutica, né? E você analisa vários pontos, né? Que é a questão da forma linguística, o contexto da frase, né? Analisa também o lugar que estava se vendo ali, né? E todas as expressões idiomáticas e tudo mais, né? É legal você ver isso porque com a Bíblia, se você pegar uma frase totalmente fora de contexto, você pode provar que Deus não existe. Porque tem uma informação em Salmos que diz, né, se você pegar um texto e fala Deus não existe, mas claro, tem um contexto por trás e tem uma coisa que complementa, né? Então a gente não pode pegar coisas e tirar totalmente do foco e do contexto que está por trás, né? Não só com a Bíblia, mas diversos outros livros, né? E quando você está fazendo alguma coisa, não dá para você tirar fora do contexto a coisa, né? Senão você não consegue entender o que aquilo está falando, né? Mas é interessante isso também, porque nós estamos estudando o capítulo de Atos, né? E no capítulo Atos, em Atos capítulo 10, fala quando Pedro teve a visão, né? E quando Pedro teve a visão, é um ponto chave, um ponto que gera muita discordância, porque as pessoas acham que ali Deus purificou os alimentos. Mas se você analisar a frase totalmente, eu fiquei lendo esse capítulo 10, né? Mais de 5 vezes, né? E fiquei analisando cada ponto. Não tem como, né? O próprio contexto ele fala, né? Deus estava querendo mostrar uma coisa para Pedro, né? E às vezes aquele foco que está sendo dado, a gente tira fora do contexto e quer fazer outras aplicações, né? Isso é um problema, né? E eu quero começar uma pergunta para vocês. Isso ele também traz um pouco à luz do que eu estava falando, né? A pergunta ela diz o seguinte: qual é a maneira correta e mais didática de você estudar a Bíblia? Olha, Cris, pensando nisso, é realmente o que você falou, eu acho. No começo, quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, acho que não tem. Mas, se você for parar para pensar, realmente tem uma forma certa. E eu chego à conclusão de que a forma certa é você sempre levar o contexto do que está sendo dito. Não é uma coisa, como você falou, não é tirada aqui e falar, ai, Deus falou isso, então vamos fazer assim. Não. O que é o contexto? Você precisa analisar o contexto em que está sendo feita a mensagem. E eu acho também que uma outra coisa que é correto de se fazer, ficou com dúvida? Não tem problema ter dúvida, mas busque a resposta para essa dúvida, entende? Então, pega um comentário bíblico adventista, pega pastores adventistas que falam sobre o conteúdo, vai nos escritos de Ellen White. Deus deu ela para a gente hoje. Ela também fala sobre o que a palavra de Deus fala. Por exemplo, pega a série O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Libertador, que é a nossa. Enfim, eu misturei as versões, né? Mas pega todos esses livros de Ellen White. Ela fala sobre cada um do que aconteceu nessas épocas e tudo mais da Bíblia, né, dos textos que você vai lendo. Ele comenta até um pouco mais amplamente, né, sobre isso, é legal também saber. E sobre a didática. Eu acho que não existe uma didática que, nossa, essa é a certa, mas se eu pudesse falar o que eu acho que é interessante, primeiro, você escolhe um livro da Bíblia para estudar. Tem gente que gosta de fazer ano bíblico. Para mim, Elisa, isso não funciona na minha vida. Então, eu sempre estou lendo um livro e eu falo, nossa senhora, qual que é agora que é para eu ler? E o outro livro que eu leio, eu vou seguindo assim. Então, às vezes eu pego do Antigo Testamento, depois para o Novo, depois eu volto, enfim, eu vou indo nessa vida. Eu quero tentar ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez, então eu estou indo nessa toada. Mas não você faz como você achar melhor. Se o ano bíblico for melhor para você, muito que bem. Mas aí entra um outro ponto que eu queria falar, que eu penso que é importante.
que você não leia a Bíblia só para cumprir o checklist do ano bíblico. Se for para isso, você está fazendo errado, entendeu? Porque se for só para cumprir um checklist, então por que você está querendo estudar a Bíblia? Eu acho que o estudar a Bíblia, ele não é... Ele tem uma função na nossa vida. Não vou dar spoiler das outras perguntas, mas eu acho que ele tem uma função sim na nossa vida. E eu te garanto que nenhuma dessas funções vai falar, olha, checklist, olha como eu sou perfeita, ali a Bíblia inteira. Não é sobre isso. Estudar a Bíblia é para você ter um conhecimento maior de Deus, para você conhecer Ele e as suas vontades para a nossa vida. É isso. E, bom, pensando na didática, que eu acho que é adequada, você escolhe um livro da Bíblia que você quer ler, e aí, mas aí um detalhe, outro importante, por exemplo, tem livro de Crônicas 1 e Crônicas 2, Samuel 1, Samuel 2, tem 1 Pedro, 2 Pedro. Se você tiver a oportunidade, leia um livro atrás do outro, porque você vai entender o contexto a que se refere de uma forma mais ampla. Eu acho que faz mais sentido. Além disso, então você escolhe um livro da Bíblia para estudar, e aí você pesquisa sobre esse livro. Então, vai num comentário bíblico, vai de fontes adventistas confiáveis, porque às vezes tem outras denominações que pensam diferente, tem que tomar cuidado com esse aspecto também. Enfim, você vai nas fontes e você tenta entender, tipo, nossa, tá, quem que é o autor? Beleza, qual que é o contexto que esse autor estava vivendo? Então, quando você pega as cartas de Paulo, você vai entendendo que cada coisa tinha um aspecto diferente. Isso é muito legal de entender. Tá, para quem que era? E o que tinha que fazer? Qual que era o problema que acontecia naquela região? Ou, por exemplo, alguma carta de Paulo. Fala no comentário, fala para onde que era aquela região, onde que ficava. São informações que quando você vai ter uma leitura dentro da Bíblia, assim, você vai falar, nossa, agora eu entendi por causa disso, disso, disso. A região acontece assim, assim, assado. Então, assim, eu acho que isso é legal de fazer. Se você tiver a oportunidade, veja como é a sua forma de aprendizagem. O Matheus gosta de falar desse tema, né? Eu acho que vale a pena ser dito nesse contexto também. Eu funciono escrevendo. É a forma de que eu funciono para aprender. Mas tem gente que funciona ouvindo, enfim. Mas eu acho que é importante, nesse sentido, ler a Bíblia mesmo para você falar. É algo que eu estou vendo, não é algo que me contaram, é uma experiência que eu tenho com Deus, né? Eu acho que isso é importante. Mas o que eu quero dizer? Se você for uma pessoa que nem eu, vai anotando. Vai escrever, pega um caderninho que você vai ter, vai falar, esse livro, esse caderninho que eu vou ter é destinado para estudar a palavra de Deus, ou para estudar um devocional, para fazer assim, assim, assado, entende? Nesse aspecto. Então, pega, anota, vai tirando suas dúvidas. Não tem problema ter dúvidas, quer dizer que você está aprendendo, né? Mas sempre falava isso. Se você chega para uma prova, na prova você tinha que chegar sabendo, mas se você, na vida, não teve a dúvida sobre aquela matéria, quer dizer que você não aprendeu nada. É importante ter dúvida. Só que para esse aspecto, eu acho, do estudo da palavra, a gente tem que não só ter dúvida, mas procurar no lugar certo. Então, você teve dúvida, né? Procura comentário de Ellen White, procura no YouTube, tem muita coisa do Bíblia Fácil, pesquisa. O que não falta hoje para a gente é informação. E a tecnologia, ela veio para ajudar, mas também para não dar desculpa para a gente, né? Então, eu acho que vale a pena a gente ter essa questão. E da didática, eu acho que é algo mais para você entender o contexto, para que você consiga realmente extrair o melhor daquela situação, daquele contexto, né? Uma outra coisa que eu já fiz por muito tempo, antes de ir, por exemplo, para um comentário, para que eu entendesse melhor, qual que é a linguagem da tua Bíblia? Então, às vezes você está numa linguagem que seja mais difícil de compreensão. Então, acho que vale a pena, por exemplo, você estudar uma versão que ela não perca a essência dela por natureza, mas que ela também traga uma forma mais fácil de entender. Então, por exemplo, Elise, eu gosto muito da nova versão transformadora, porque ela pega aquela parte que é a forma mais de como a Bíblia é constituída, ela não perde a essência. Por exemplo, a Bíblia, a mensagem já é diferente. Aí ela não pega necessariamente o forma de como a Bíblia é, entendeu? Desculpa se eu estiver falando besteira, mas assim, não pega tão essencialmente o que a palavra fala. Ela transcreve como se fosse uma história. Não é bem assim. Então, a nova versão transformadora, ela pega como a história, como a palavra de Deus fala que é, e coloca de uma forma que seja mais fácil do nosso entendimento, mas ela não perde a essência que era lá antes, né? Então, às vezes é uma questão de você, veja, não é adaptar a Bíblia, mas adaptar a linguagem, que às vezes tem uma palavra difícil de você entender, para o seu dia a dia. É algo que é óbvio, isso acontece, né? Faz parte. Existem acordos ortográficos que têm se mudado, né, nesse tempo. Então, às vezes você nasceu, você é mais novo, pô, é difícil de entender, né? Então, eu acho que do que eu penso, assim, do que eu entendo como estudo da palavra, é algo interessante. E no fim do dia, você vai estudando e falando, nossa, que legal, entendi isso quer dizer isso, assim, assim, assado. Então, a gente está dando essas dicas, né? Eu acredito que é mais uma questão da gente
poder tornar a leitura mais prazerosa, né? Não que a palavra de Deus não seja, mas isso vai fazer com que você tenha uma leitura prazerosa e não simplesmente falar: olha o checklist, olha, eu já acabei o livro X, olha como eu tô poderosa. Não é sobre isso. E se você tá tendo isso na tua vida, faz parte. Mas não é porque faz parte que você vai ter que aceitar isso. Se isso está acontecendo, você fala: Senhor, me ajuda para que não seja assim, porque a intenção é eu ler por causa do Senhor, e não para falar: olha como eu sou uma crente perfeita. Tá errado. Tá? Eu falo crente no sentido brincando aqui, mas não é tipo, nossa, olha como eu sou uma cristã sensacional. Não é sobre isso, o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra é isso. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou falar a segunda pergunta. Tá bom, é isso. Olha isso, tá. Então vamos lá. Gente, eu gostei muito da palavra que a Liz usou, dicas, porque no geral são dicas mesmo. A palavra de Deus é uma só. Se eu fosse dizer assim, da maneira correta, eu diria duas coisas. Uma foi o que a Alice comentou do contexto, que o Chris também comentou. É muito importante você saber o contexto, né, gente? Espera aí que vai ter a segunda parte que vai complementar. E a segunda é você ir com a intenção correta, com a vontade correta. Se você vai procurando pelo em ovo, eu não diria que essa é a melhor abordagem para você ler a Bíblia, sabe? Porque que nem eles falou, a Bíblia é um livro que ele revela quem Deus é, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se você está indo só para tentar achar alguma vírgula que está errada ou que você acha que não faz sentido e jogar dúvida na ideia dos outros, não faz muito sentido, entende? Eu acho que não, você tá começando pro lado errado. Acho que não é esse o propósito. Uma coisa é você ser curioso, você questionador do tipo, você quer compreender, e aí você conversa com Deus, ora, e aí vai estudando, e eu tenho certeza que Deus vai te dar as respostas, vai te mostrar o melhor caminho para seguir. E outra coisa é que você só tá querendo fazer bagunça mesmo, sabe? Só tá querendo fazer o caos ali, né? Então acho que essa não é a maneira certa de você ler a Bíblia, sabe? Se você tá indo com essa intenção. Não acho que seja correta. Te aconselho a não fazer isso. Então seria mais você se preocupar com a intenção que você está buscando ali, o que você quer encontrar. Ou se você quer conhecer mais a Deus, deixe isso claro, converse com Deus, sabe? Sempre procure a Deus e vai lá estudar a palavra dele e pedir para entender. Sobre o contexto, uma coisa que eu queria fazer aqui, ó, a gente faz ao vivo. Ô Cris, qual que é o capítulo e o versículo da história de Pedro? Putz, Você eu acho que Atos É o capítulo 10 de Atos. 10, né? Atos 10. 10. Eita. Aí a resposta está no 28, se não me engano. É bem no começo isso que se refere. Aí a resposta Isso. mesmo está no 28. Por aí. Tá certo. Ó, olha isso, gente. Você vê, ó. Você tá aí assistindo, que nem a gente falou, ao vivaço aqui. Atos 10, você pode ir lá, Atos 10 tá lá a história. E aí a Alice falou aqui, no verso 28 tem a explicação. Que fala, né, da visão que ele via animais É, impuros, e aí. e disse-lhes, vós sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Fica, enfim, tipo, você vê que teve toda a visão ali, né? Tá relatando aqui. Pedro vê lá, né, o lençol descendo com vários animais impuros, e aí Deus fala para ele comer. E aí Pedro fala que não vai fazer isso. E aí algumas pessoas falam que isso aí é um significado de que não existe alimento impuro, que nem lá está escrito lá em Levítico, né? Quer dizer que Deus aqui ele anulou isso. Mas, meu, logo em seguida, você não precisa nem ir muito longe. Tipo, uns versículos na frente, ele tá explicando o que. O próprio texto tá explicando o que estava escrito ali, entende? Exato. Então não faz sentido você dar uma interpretação diferente. Não é, para começar, vamos contar aqui, não é uma interpretação isso. É tipo, é uma distorção. Porque a interpretação é quando tem algo, ou um texto, ou uma ideia que dá para ser entendida de duas formas diferentes. Na minha concepção, não tem como você entender isso aqui de outra forma. O próprio texto está dando a interpretação dele, entende? Então, se você quer entender de forma diferente, você está distorcendo o que está escrito, não tem como, sabe? Então, eu diria que se você tem uma intenção de encontrar as respostas, sabe? A própria Bíblia se responde. O próprio Deus vai estar te guiando para encontrar essas respostas, está na palavra dele. Eu falo isso porque, gente, quando a gente quer arranjar problema, arranjar pelo em ovo, é muito fácil a gente ficar fazendo essas distorções e entrar num raciocínio que parece que faz sentido.
quando a gente está querendo descobrir mesmo, conhecer quem é Deus, é muito mais fácil da gente enxergar ou de Deus mostrar pra gente o que realmente está escrito. E aí não tropeçar nos erros bestas dele, sabe? Tipo, não tô falando besta assim, tipo, não se sinta mal, mas quando você lê algo e 3 versículos depois ele tem a resposta, não faz sentido a gente ficar discutindo em cima de um texto, sabe? Tá claro, tá escrito aqui, entende? Tem muita coisa que a gente pode conversar ou debater sobre, mas não sobre essas questões que já estão respondidas, entende? Então acho que a intenção é muito importante, né? Tanto para você que está estudando, quanto você se preocupar com as pessoas que estão discutindo com você, e esse aprendizado que Deus tem mostrado para elas, para saber se vocês estão alinhados, se vocês estão na mesma, na mesma vibe, na mesma intenção. E sobre didática, que nem a Alice comentou, eu gosto de falar dos métodos de aprendizado, porque cada pessoa tem o seu, você está estudando a palavra de Deus, então a maneira como você vai se... A palavra de Deus não muda, a maneira como você vai se relacionar com ela muda. Percebe a diferença? É a mesma. A Bíblia que a Alice lê é a mesma Bíblia que eu leio. É a mesma Bíblia que o Cristo lê. Ela não vai mudar. Mas como você se relaciona com ela, a diferença que ela faz na sua vida, ou como você vai reagir a ela, muda. Porque nós somos pessoas diferentes. Entende? Eu gosto muito de olhar para as histórias bíblicas e imaginar o que eu faria na situação. Porque que nem eu comentei nos vídeos passados, parênteses, a gente comentou assim, era comunhão tá no Então tá passado. bom. Tá Tá bem. bom. Como eu comentei num dos vídeos passados, eu gosto muito de testar as coisas, de praticar. Então, quando eu olho as histórias da Bíblia, o que está escrito, eu sempre tento ou me imaginar na situação, ou tentar colocar aquilo à prova, testar, porque aí sim, quando eu vivo, começa a fazer mais sentido para mim. Então, eu gosto muito de falar de personagens, eu falo muito da história de Pedro, quando ele caminha sobre as águas até Jesus. Porque aquilo ali, aquela atitude, eu começo a pensar, imaginar ela, sabe, o que aquilo significava, o que fazer. Eu gosto muito da história de Enoque, porque é uma história bem simples, só falar, Enoque andou com Deus, entende? E andou com Deus, para muitas pessoas pode não falar muita coisa, mas para mim, que sou muito prático, andar com Deus, ele fala muito, entende? Eu falo, nossa, gente, tipo, é como se a minha mente abrisse, assim, sabe? Tipo, viver com Deus, ter comunhão com Deus, sabe? Estar lado a lado com Deus, faz todo sentido para mim. E aí eu começo a tentar praticar isso na minha vida. Então, cada pessoa vai ter um verso ou uma parte da Bíblia que vai falar mais de Deus para você do que para outras. Não porque uma parte é mais inspirada, não, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Se você procurar, toda a Bíblia te ensina coisas maravilhosas sobre Deus e coisas maravilhosas que você pode viver na sua vida ou caminhar com Ele, entende? Algumas pessoas só vão ter alguns livros que são preferidos porque, sei lá, por causa do motivo como a sua genética, como você foi criado, você assimila as coisas melhor daquela forma. Então, às vezes, o jeito que Paulo fala, que Deus fala, né, através de Paulo, nossa, você fala toda aquela lógica, aquela construção que lembra um pouco do pensamento, assim, tal. Nossa, isso faz todo sentido para mim. Então aí você lê uma carta de Paulo e fala, incrível, sabe? Tipo, aprendi bastante. Tem outras pessoas que podem ser mais artísticas, então quando ele lê um poema que Davi escreveu lá em Salmos, ele consegue falar, nossa, realmente Deus é grandioso. Eu li esse salmo que Davi escreveu e, enfim, você enxergou um aspecto diferente de Deus, entende? Então eu diria que é assim, vai experimentando a Bíblia, né? Essa é o que eu faço, vai experimentando, vai lendo ela e vendo, enxergando o Deus que tá por trás dela, sabe? O Deus que inspirou a inscrição dela. Tipo, o autor, olha pra Bíblia, lê a Bíblia e olha pro autor. Lê a Bíblia e olha pro autor, entende? Tenta reconhecer, tenta conhecer quem é esse autor. Aí seriam essas as dicas que eu daria. Da forma correta, lembrando contexto e intenção, que eu falei, vá com a intenção de realmente conhecer a Deus, procurar Deus. E a dica seria essa: perceba, tipo, vai experimentando, vai vendo o que você. O Deus que está por trás daquelas palavras, entende? E aí você vai com certeza ter algumas situações diferentes de outras, mas o Deus que escreveu a Bíblia é o mesmo, sabe? Para todas as palavras da Bíblia não foi um Deus diferente. E aí eu tenho certeza que você vai conhecer esse Deus. Muito bom. Eu gostei
das respostas de cada um. E a segunda pergunta, ela traz muito sobre isso também, né? Mas eu queria fazer um convite para você que está nos assistindo também, e toda essa comunhão que a gente está, no estudo da palavra, eu queria convidar você também a fazer parte do Giro 180 Graus Experience, estar no nosso canal do YouTube e podendo ter esse conteúdo maravilhoso que está nas suas mãos. A gente fala do estudo da palavra hoje, mas tem outros vídeos que falam sobre a questão da comunhão. E eu convido, né, faz um convite para você e também envia para o grupo WhatsApp de amigos, do futebol, do trabalho, da família também. E, claro, o pessoal para mais perto aí de ter uma comunhão com Deus, né? Não que nós somos o caminho, mas é, esses conteúdos que nós temos aqui são enriquecedores. E eu tenho certeza que você vai gostar que está assistindo aí do outro lado da tela, né? E que você possa, de alguma forma, sentir a presença de Deus, né? Nesse vídeo, né? Bom, a segunda pergunta, ela está num foco ali sobre também uma maneira correta de você direcionar a Bíblia, vendo ela de uma forma assim, do contexto, né? E tudo mais, de uma forma didática. Mas, assim, que é o seguinte, ela fala assim na segunda pergunta. Um exemplo prático no seu cotidiano. Qual é o maior benefício de estudar a palavra de Deus? Olha, tem um que é o maior, mas eu acho que também tem outros micros que são muito importantes. Então, o maior, do meu ponto de vista, é entender, compreender quem Deus é e a vontade dele para nossa vida. Entender que o que ele fez, que ele guiou o povo desde lá no começo, de tudo que ele fez por nós e qual que é o desejo dele para nós hoje. Não só falando individualmente, tipo, nossa, só o que ele faz por nós, não. Mas entender quem ele é. Porque o que está em jogo no grande conflito em todas as coisas é a adoração. E a adoração representa a que Deus estou adorando. E eu sei disso a partir do caráter de Deus. Aí você começa a fazer as análises na vida. Então, saber quem Deus é e é a parte mais importante e compreender a vontade dele para nossa vida. Porque às vezes a gente está fazendo coisas que a gente acha que são da vontade de Deus, mas na verdade não são. E a palavra de Deus vai revelar. O Espírito de Deus vai abrir o nosso coração para que a gente possa entender isso. Aí os micros, que eu acho que são importantes, não micros porque, nossa, não são tão importantes. São importantes, mas o mais importante, como eu falei, eu acho que é esse aí, que eu comentei. Mas assim, por exemplo, no dia a dia, você está passando por algum problema, algum perrengue, assim, no geral. E quantas vezes eu já não tive? Tenho ainda escrito alguns versos, né, pela casa para me lembrar de me dar conforto. Então, Mateus 11, 28, como eu falei no último vídeo que a gente fez, que a gente foi de comunhão, Mateus 11, 28 está guardadinho aqui no meu quarto. Isaías 41, 10 foi fortaleza no meu coração por muito tempo. Então, a palavra de Deus, eu acredito que para mim, é no sentido de fortalecer nos momentos difíceis. Ter a certeza de que Deus está presente nesses momentos e usar aquelas mensagens. Então, por exemplo, Mateus 11, 28. Venha você a mim, Elisa, você que está cansada e sobrecarregada, e eu vou te dar descanso. Quando fala em Isaías 41, 10, não temas, eu sou o Senhor que estou do seu lado, com a minha destra fiel, eu não vou te abandonar. Quantas vezes esses textos já não foram fortalezas na minha vida? Então, eu acho que esse é um outro ponto que é interessante. E aí, um outro para a gente pensar. Que chatão que é alguém te perguntar no que você acredita e você falar, eu não sei, é feio. Então, assim, tem esse outro aspecto. A importância é você saber o que você acredita para você se portar de forma coerente. Mais do que isso, alguém vai te perguntar, você falar, eu não sei, é chato, não tá certo, é chato. Então, é um ponto para você levar em consideração. Né? Não é problema você não saber o que você acredita, desde que você, em contrapartida, vá à fonte e descubra, e entenda e aprenda. Se ficar no conformismo de, eu não preciso saber, falaram lá na frente que eu posso só aceitar assim, tá pronto, eu posso só aceitar Cristo e não fazer minha parte, tá tudo bem. Entende? O fazer a parte que eu quero dizer não é que você vai ganhar salvação por si próprio, não, mas é você escolher a Deus todos os dias. Essa é a sua parte. Essa é a sua parte em você falar, não, eu vou saber o que a palavra de Deus fala para mim hoje, porque eu preciso para minha vida, primeiro ponto. E outra questão. Se a gente fala que a gente vai ser luz para o mundo, se a gente vai testemunhar do amor de Deus, a gente precisa ter a palavra dele no nosso coração. A gente vai, por exemplo, fazer um estudo bíblico.
Às vezes você faz um estudo bíblico com alguém que está no seu trabalho, você não abriu a Bíblia necessariamente e falou assim, 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 assado. Mas os conceitos da Bíblia você vai ter que saber. Aí chega alguém no seu trabalho e fala: Nossa, por que você guarda o sábado? Você vai saber por que você guarda o sábado. Ou por que você não come certos alimentos? Você vai saber por que você não come certos alimentos. Entende? E eu não quero que você fique naquela questão de igrejês que você fala, é só isso que eu preciso saber. Não, existem pontos muito importantes na palavra de Deus. Entende? Então, a questão de salvos pelas obras ou não, mas aí você entende que não é uma questão de que a graça te salva, é verdade, mas as obras elas fazem parte, são frutos da graça. E como é que você vai lidar com isso? Outro ponto. É importante que haja o culto racional na sua vida. O pastor falou, ou qualquer pessoa está lá pregando na frente, confere. Confere. É importante você ver com seus próprios olhos se o que é dito é verdade ou não. É nossa responsabilidade ter a consciência ativa do que o que tem sido dito faz sentido ou não. Então, eu acho que o estudo da palavra de Deus, eu falei vários, né? Mas o maiorzão eu falei, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente. Quando a gente vê que a palavra de Deus é um escudo, outro ponto importante, ó, mais um. Por exemplo, você está num momento que você fala, nossa, eu estou tão frágil, nossa, porque a minha vida, porque, nossa, é o inimigo acabando com você. Mas o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala que você é filho, que você é perdoado, que você é mais que vencedor em Deus, você... Peraí, é que eu tenho aqui também um post-it falando sobre isso, ó. Você é... Como é que eu posso dizer? Deus te protege, você é cidadão do céu e você pode em Cristo todas as coisas. Por que eu sei disso? Porque a palavra de Deus me fala isso. Então, a palavra de Deus, quando a gente fala que ela é escudo da fé, é verdadeiro, porque você, primeiro, vai conhecer mais a Deus, vai ser uma fortaleza para você nos momentos difíceis, e ela fala quem você é em Cristo. É a maior prova que você tem contra o mal. O que Jesus fazia quando Satanás vinha tentar? Assim diz o Senhor. Não. A palavra de Deus não é escudo, não. Eu falei errado, eu acho que é. Enfim, mas ela faz parte da armadura de um cidadão cristão que é do reino de Deus. Então, quando você entende isso, você fala: Nossa, a Bíblia é essencial. Não tem como você descartar uma coisa da outra. Você fala: Eu sou cristão, mas você lê a Bíblia. É só os sábados. Não, não é isso que Deus chama a gente para fazer. Se alguém te falar isso aqui, cara, sinto muito, mas não é. E não é algo que eu tô falando aqui para criticar ou não, mas é pra gente acordar. Porque até quando a gente vai viver num momento que a gente vai falar: Não, tá tudo bem, eu posso não me estudar hoje. Entende? Eu acredito até que a lição da escola sabatina ela tem um papel fundamental nesse aspecto que faz a gente estudar a palavra de Deus. Mas é importante também que a gente tenha um interesse nosso de buscar isso também. Porque e se o dia não tiver mais lição da escola sabatina, você vai deixar de ler a Bíblia? Então, enfim, falei demais, mas é isso. Espero que você tenha entendido que não é uma questão que eu quero falar, nossa, você faz errado. Não, nós somos seres humanos, é verdade. Mas não é porque nós somos seres humanos que isso é uma desculpa para a gente estar errando, para a gente não estar fazendo o que tem que fazer. E se Deus deu a palavra dele, que a gente sabe que é inspirada por Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, de todas as coisas, por que a gente vai falar que, não preciso disso? Entende? E que heresia falar que a Bíblia tem que ser atualizada? Não está certo falar isso. Se a gente entende que a palavra de Deus, a gente entende que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, haveria necessidade disso? Ou será que muitas vezes é o nosso orgulho que não quer que a gente ouça as verdades de Deus? Então, é isso, falei bastante, mas eu espero que tenha ficado claro que a intenção é realmente que a gente possa crescer como pessoa na vida espiritual também, né? Cristo, ele é o meio para que tudo isso seja possível, mas a gente precisa querer. E é importante a gente acordar para querer escolher certo. Eu também concordaria com você desse. Quando o Chris perguntou qual que é o maior benefício, eu acho que eu conhecer a Deus. Ponto, sabe? Não tem nem sombra de dúvida. A palavra de Deus, aqui eu falei na pergunta anterior, se você vai estudar, tenta fazer isso. Vai estudar, tentando experimentar, conhecer quem é o autor daquela palavra, quem está falando aquilo, sabe? E aí você vai se aproximar de Deus. E aí depois que você se aproxima de Deus, que assim, ele sabe que tem todo um processo, né, nesse grande conflito, o sacrifício que Jesus fez por nós, que nos permite ter um relacionamento com ele de novo. Então tem muita coisa que aconteceu para isso acontecer. A gente fala que parece simples, mas não foi tão simples assim. Mas a partir do momento que você começa a conhecer a Deus e começa a se relacionar com Deus,
Aí você tem inúmeros benefícios que acontecem na nossa vida, diferenças que acontecem na nossa vida, sabe? Ali só mencionou alguns deles, porque, meu, é tipo assim, falar que a sua vida muda não é um exagero, é a realidade, e muda no sentido positivo, todo aspecto da sua vida. Eu que falo que eu gosto mais de prática, eu até dou risada de falar dessa forma, porque falar todo aspecto muda é meio genérico, né? Tipo, eu não, você tipo, não deu nenhum exemplo prático. Mas é tudo mesmo, sabe, gente? É tudo. Nada fica igual, nada fica da mesma maneira. E assim, aí o principal benefício é esse. Como eu falei, tudo na sua vida muda. Mas uma coisa que eu acho incrível, e aí, que nem eu comentei na primeira pergunta, eu gosto de pensar bastante, é que, gente, as pessoas da Bíblia, as pessoas que Deus falou através delas para escrever a Bíblia, eles eram seres humanos. Olha que coisa incrível, tipo, que nem eu e você, entende? Não eram diferentes, entende? É, o que nem eu gosto muito de falar de Enoque. Enoque era um ser humano também, era que nem eu e você. Já próprio pensar nisso, poderia ser você. Vamos, sei lá, a Maria está nos assistindo, poderia ser. E a Maria andou com Deus 300 anos e Deus levou ela. Não é incrível pensar no negócio desse? E poderia ser, tipo, porque Enoque Total. não era assim, não tinha uma genética diferente, não tinha algo. Ele andou com Deus. Tipo, simples e difícil ao mesmo tempo, né? Desafiador parece, mas ele fez isso. E ele tá um exemplo lá. A gente vê Moisés, que ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus. O próprio Elias, nossa, eu acho maravilhosa a história de Elias, né? Que Elias, a história dele começa do nada falando que ele só chega lá na frente do rei e fala, não vai chover por isso, isso e aquilo, e ponto final, entende? Então essa pessoa pode ser você, entende? Aí a gente lê a Bíblia e as histórias e fica, tipo, impressionado. Mas são histórias de pessoas que foram usadas por Deus, que conheceram esse Deus maravilhoso e decidiram seguir esse Deus, entende? E aí Deus fala através delas, age através delas, sabe? E aí eu posso falar de inúmeras histórias aqui, e aí você só pode, eu diria assim, aproveite, sabe? Se deleite imaginando, imagine você na situação dessa, sabe? Ah, Jesus, que nem quando Jesus chama Pedro, poderia ser você lá andando sobre a água, imaginou? Tenta imaginar você assim, aquela água balançando assim, um barco, e aí você coloca um pé, coloca o outro, aí você vai na direção de Jesus, entende? E eu gosto de ficar pensando nessas coisas, imaginar essas coisas, porque eu consigo sentir um pouco disso na minha vida, sabe? Eu tento imaginar um Mateus que talvez eu não ande nas águas até Jesus, mas nas águas metafóricas, talvez. Você fazer alguma analogia na vida. Mas eu sei que se eu continuar olhando para Jesus, você pode andar por qualquer caminho que for, sabe? Qualquer buraco que for, não importa se ele tá firme ou não. Você tem que olhar para Jesus, é tudo que importa. Entende? Então tem várias coisas que mudam a maneira como eu vivo mesmo, como eu ajo com as coisas ao meu redor. A gente estava conversando aqui e a gente também vê isso nos exemplos da Bíblia, que às vezes nós humanos gostamos muito de se preocupar à toa, né? Porque Deus ele já está conosco, ele já dá essa certeza que ele está com a gente, mas a gente se preocupa. E a Bíblia vem também de novo mostrando que outros personagens, outras pessoas se preocuparam no passado e eles foram surpreendidos pro bem com Deus estando do lado deles em todos os momentos, entende? Então você também tem essa, sabe? Tá preocupado? Lembra da Bíblia, lembra de alguma história lá que você leu. Aquela história não é história faz de conta assim, é ficção, sabe? São pessoas que passaram por aquilo. Então se elas passaram, sabe, se tinha um Deus sustentando elas, o Deus, o autor dessa Bíblia, que é o que a gente tá falando, ele também tá se sustentando, sabe? Tem muitas coisas incríveis que você pode experimentar caminhando com Deus, estando junto com Deus. Eu acho que isso é muito, para mim, fala muito forte. Às vezes a gente pensa que eu falo assim, o mundo no geral eu já escutei assim, que Deus parece que sente que Deus limita as experiências que a pessoa tem. E eu penso exatamente o oposto. Deus ele abre o leque de opções que você pode experimentar na vida, sabe? Vou pegar a história que eu estou mencionando aqui direto de Pedro. Contextualizar se você não sabe, teve um episódio em que eles encontram Jesus no meio do mar lá. E
Pedro fala assim, se você é Cristo mesmo, fala para eu ir até você. E eu sempre comento assim, né? É curioso, tenho quase certeza que Pedro já sabia que era Jesus, porque se fosse eu no lugar de Pedro e eu tivesse dúvida de que era Jesus, eu nem colocava Pedro para fora da água, né? Convenhamos. Exato. Mas não é. Mas eu fico pensando isso, em que lugar do mundo Pedro poderia experimentar andar sobre as águas se não fosse naquele momento com Cristo, entende? Total. E N outras histórias. Tem coisas que você só experimenta com Deus na sua vida, entende? Então eu diria que é o oposto. Quando você vive uma vida com Deus, você experimenta coisas que de outra forma seriam impossíveis, entende? Deus ele aumenta o número de experiências que você pode ter. E isso eu acho maravilhoso, como Deus ele tá, se preocupa e se importa conosco para nos dar essas oportunidades, né? De viver uma vida de significado, de fazer coisas incríveis. E se você ler a Bíblia, você vai ter certeza que, tipo, Deus fez isso milhares de vezes no passado, na vida de milhões. Eu falo milhões assim, mas deve ter sido mais de milhões de pessoas que existiram aí na história da humanidade. Deus já fez maravilhas na vida de todas elas, entende? Então, o que você está esperando para viver essa vida maravilhosa com Deus, entende? Eu diria que é isso. Vida maravilhosa, vocês entendem, né? Não tô falando que vai ser Sim. sempre um mar de rosas. Mas eu digo que toda vez que todo momento que você vive com Deus é um momento que você vai experimentar algo incrível, sabe? Algo diferente, algo que sem Deus com certeza não seria a mesma coisa. Então eu acho que a palavra de Deus, esse é um dos, que nem a Alice falou, um dos micros, né? Tipo, consequências de você conhecer a Deus. É que cada passo que você dá, agora você tem um companheiro do seu lado. E um companheiro que não é nada mais, nada menos que o Deus que criou todo o universo, entende? É difícil de entender, de assimilar. Eu também tenho essa dificuldade, né? Eu não consigo nem chegar perto de entender. Mas se você tem dificuldade, olha para a Bíblia. E aí você vai poder entender um pouco mais do que isso significa. A gente citou só alguns exemplos aqui das pessoas que foram citadas nesse livro. E aí você pode ter uma ideia do que pode estar te aguardando, do que vai te aguardar se você começar a ter essa caminhada, essa comunhão com Deus. Muito bom, pessoal. Antes, a gente está finalizando, né? Aqui o Giro Center tá com a Graus Experience. E antes de a gente terminar, eu queria ler um texto de Ellen White, que ela fala algo até muito interessante, né? O livro é Fundamentos da Educação Cristã. As páginas é 433 e 434. Que ela diz: o resultado de semelhante estudo da Bíblia será uma mente bem equilibrada, pois se desenvolverão harmoniosamente as faculdades físicas, mentais e morais. Não haverá paralisação no conhecimento espiritual. Avivar-se-á a compreensão. Serão despertadas as sensibilidades, a consciência se tornará sensível, as simpatias e os sentimentos serão purificados. Criar-se-á um melhor ambiente moral e se comunicará um novo poder para resistir à tentação. E depois ela diz nas meditações matinais: quando a mente está provida da verdade bíblica, seus princípios lançam profundas raízes na alma, e a preferência e os gostos sustêm a verdade. Não há desejo de literatura corruptora, aquela que excita, que enfraquece a força moral e arruína as faculdades que Deus concedeu para a utilidade. O conhecimento bíblico demonstra-se-á um remédio para as venenosas insinuações recebidas de uma leitura descuidadosa da nossa alta vocação. Bom, eu gostaria também de ler um versículo rapidinho, de 1 Pedro 3,15, e Pedro diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fica um convite bem claro, né, para nós. Qual é a razão e qual é a sua esperança que você tem, né? Nós estamos dando razão à esperança que nós temos? Se vocês, mas a grande esperança que eu vivo e que eu necessito, e todos nós necessitamos, é a volta de Jesus, né? E ele deixou a palavra dele, né, para que nós possamos entender, né? Claro, com a correta hermenêutica,
com o estudo da palavra, e a melhor forma de você entender a palavra de Deus, com a presença do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguimos entender, né? E fica para você esse convite, né? Que você tenha uma vida regrada à palavra de Deus, vendo coisas que, sinceramente, vai mudar a tua vida. E esse é um convite que eu faço a você, verdadeiramente, para que você possa ouvir a palavra de Deus, ver o que ela tem para você e ver que há um Jesus que morreu por você na cruz e que antes não tinha de modo algum salvação, mas hoje nós podemos ter vida eterna. Bom, nós estamos encerrando mais um Giro 180 Graus Experience e ficamos por aqui. E a gente te espera No próximo. Bate-papo do Giro 180 Experience.